Bom, para falar de inclusão, eu preciso falar o que é esse processo de inclusão que vem acontecendo no país, né? Como vocês podem perceber aí na realidade de vocês, independente da região que vocês são, com certeza vocês percebem que a inclusão no país tem muito o que caminhar, tem muito o que seguir ainda, não é mesmo? Por quê, gente? Porque a escola regular, ela é uma escola tradicional, é uma escola onde ela é a mesma há muito tempo atrás. Meus avós, meus bisavós talvez tenham aprendido numa escola que se organizava de uma forma muito parecida com que a escola regular ainda se apresenta na maioria dos casos hoje. Então foi uma escola que ela não foi preparada a partir de um conceito de inclusão. E que conceito é esse? Há muito tempo atrás, a gente pensava que a sociedade ela precisava se apresentar de uma forma muito estanque, de uma forma fechada. E todo mundo tinha que se adaptar a ela. Esse conceito dentro da escola também foi levado ao pé da letra. A escola ela se apresentava de uma forma, com horários regulares, com materiais regulares, com tempo regular para aprendizagem e com uma forma de ensino regular, ou seja, uma única forma de ensinar. E todo mundo tinha que se adaptar a essa forma. E o que a escola fazia com aqueles que não se adaptavam? Mandavam para outros lugares, para as escolas especializadas. Ou, mais recentemente, muitas dessas crianças que não se adaptaram a esse perfil começaram a sair das escolas por excesso de reprovação, enfim, por uma série de questões. O conceito de inclusão veio justamente para questionar isso. Veio para nos dizer que não é mais a escola que precisa ficar fechada de uma forma única e todo mundo se adaptar a ela. A escola precisa se apresentar de uma forma onde todos possam ter o seu direito à educação garantido. Esse é o verdadeiro conceito da inclusão. A escola, então, ela precisa pensar em diferentes formas de ensino, diferentes formas de se adaptar. Então isso é um grande choque quando chega lá na prática. Por isso que muitas pessoas hoje ainda acreditam que a inclusão não existe, que é só teoria, que na prática não funciona. Eu não concordo com essas pessoas, porque eu luto e acredito na inclusão. Eu vejo os bons exemplos não só aqui dos meus pacientes, dos meus filhos, mas também dos alunos que passaram pelas nossas turmas. Mas eu compreendo essa questão por ser uma mudança muito brusca e que não chegou com um preparo adequado. Esse curso visa justamente dar as duas coisas que vocês precisam para construir uma efetiva inclusão. Uma verdadeira motivação, vocês precisam estar motivados, acreditar e saber que acima da teoria vem o carinho, vem o afeto e vem a compreensão de que sim, a inclusão não é um favor. A inclusão ela é uma obrigação da escola e da sociedade, tá bom? Então, esse é o grande conceito de inclusão. Esse conceito precisa estar lá no projeto político-pedagógico da escola, esse conceito precisa estar na capacitação continuada dos profissionais da escola, de todos os envolvidos, esse conceito precisa estar disseminado para todos os alunos da escola regular, até para prevenção de bullying, e esse conceito precisa estar disseminado na comunidade, nos pais dos alunos também, para que essa criança ela tenha uma inclusão não só escolar, mas uma inclusão social, tá? Então, esse é o verdadeiro conceito de inclusão. Mas por que é tão difícil incluir um aluno com autismo? É um verdadeiro desafio. É diferente de uma inclusão que só precisa de acessibilidade, no caso das deficiências físicas, que tem todo um entorno também, uma complexidade em relação à autoestima, a bullying, a atividades adaptadas, principalmente atividades físicas, mas envolve menos desafios, já que na área do autismo, a forma de ensinar precisa ser mudada. Esse que é o grande desafio. E por que, gente? Como nós sabemos, o transtorno do espectro autista, ele envolve 3 características. Dificuldades na área da linguagem, anotem aí, tá? Que isso é importante. Toda pessoa com autismo, de alguma forma, vai ter alguma dificuldade na área da linguagem, seja na fala, seja na linguagem corporal, seja na compreensão do que as pessoas estão falando, seja na linguagem mais abstrata. De alguma forma, a linguagem vai estar afetada. Então, muitas vezes, principalmente a nossa fala, o português é muito cheio de metáforas, cheio de figuras de linguagem. Nós vamos precisar adaptar essa fala para uma fala mais objetiva, textos mais objetivos. Então, isso envolve uma forma de ensinar diferente. A segunda área que é afetada na área do autismo é a área da socialização.
são pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade ou um jeito peculiar de interagir, de iniciar e manter uma conversa. Algumas preferem um isolamento momentâneo, outras têm dificuldades no toque, no abraço. Então são características que no dia a dia podem gerar uma grande dificuldade de conseguir fazer uma verdadeira inclusão. Se as pessoas neurotípicas não compreenderem essas características, elas mesmas vão afastar a pessoa com autismo, não vão entender que não é que ela não queira socializar, muitas vezes ela não sabe como iniciar essa socialização. Então é muito importante também compreender essas questões. E o terceiro ponto que torna a inclusão das pessoas com autismo um grande desafio para nós é a área das estereotipias e interesses restritos, o apego e a dificuldade de lidar com mudanças na rotina, o apego a interesses muito restritos, a dificuldade de lidar com estímulos sensoriais do ambiente, excesso de conversa, som, ventiladores girando, o excesso de barulho, né, no ambiente escolar, turmas muito cheias, enfim, uma série de questões que vão dificultar a adaptação desse aluno ao ambiente escolar, e nós precisamos pensar sempre nessas três formas, tá bom, pessoal? Mas é importante para vocês, mas nós não podemos de forma alguma pensar que toda pessoa com autismo vai se enquadrar nessas questões que eu estou passando para vocês. Cada aluno é único, eu vou precisar aprender sobre ele, conhecer ele profundamente para saber o que ele pode aprender e a forma como ele vai aprender. Então deixem o diagnóstico um pouquinho de lado, ele é um norte, mas é um norte muito tênue, né? É só um ponto de partida, o diagnóstico, e aí eu vou conhecer a individualidade desse aluno. Esse é o segredo para a inclusão. Se eu tenho 3 alunos com autismo na mesma turma, a professora tem que preparar um material adaptado, um currículo individualizado para cada um deles. Eu recebi um aluno com autismo, eu preciso receber essa família. Então o primeiro passo seria eu receber a família, eu pegar as informações com essa família, eu construir um vínculo com essa família, uma relação de confiança com ela, porque eu vou precisar ter uma proximidade com ela, eu vou precisar compreender as questões emocionais que envolvem essa família, o estresse também que envolve essa família, as dificuldades que essa família pode ter de colaborar com o processo de inclusão. Eu vou sempre deixar o julgamento de lado e focar numa relação bacana com essa família e numa coparticipação, sempre puxando eles para compreender as características do filho, puxando eles para compreender o potencial do filho e principalmente fazendo e tendo uma participação ativa nas mudanças necessárias. Para isso eu preciso estabelecer uma relação de confiança com essa família, sem julgamentos, relação de confiança. Esse é o... Tá? Seguindo, depois que eu tenho todas essas informações sobre esse aluno, eu vou focar em estabelecer o vínculo com ele. E essa partezinha eu faço um adendo, porque é onde geralmente estão os grandes problemas na inclusão. O profissional ele deixa de lado essa parte. E isso coloca em xeque todo o processo terapêutico. A grande maioria das questões que envolvem as dificuldades da inclusão seriam resolvidas se a mediadora e a professora tivessem um bom vínculo com esse aluno, uma boa relação com esse aluno. Ou seja, o aluno precisa confiar neles. Por que isso, pessoal? Alunos com autismo, eles mudam muito o comportamento deles em diferentes ambientes. Ambientes onde eles se sentem confortáveis, eles vão emitir um determinado comportamento. Qualquer alteração que gere desconforto, ansiedade, ociosidade, que o ambiente se apresente de uma forma caótica ou que a rotina mude repentinamente, eles podem se sentir perdidos e estabelecer uma série de crises. Por isso a importância de estabelecer um bom vínculo, mesmo que no início esse aluno fique um pouquinho mais solto, com mais atividades lúdicas e menos atividades acadêmicas. Faz parte de um processo e é temporário.
construir o meu plano educacional, eu vou saber exatamente o que esse aluno precisa aprender, quais são as metas para ele e a forma que eu vou ensinar, que materiais eu vou adaptar, o que eu posso adaptar na rotina, o que eu posso adaptar na linguagem, o que eu posso adaptar para lidar com um comportamento inadequado, como que eu posso me comunicar com esse aluno. Várias formas de flexibilizações eu vou escrever no meu plano educacional, tá bom? Depois que eu estabeleci o meu plano, aí eu tenho que ter formas de ensinar ele, registrar, para que eu possa ir acompanhando a evolução. E a cada mês, voltar no meu plano e ver o que esse aluno evoluiu, traçar as próximas metas, dar o feedback para a família e rever algumas estratégias se por um acaso alguma coisa não saiu como adequado. E aí que é o segredo de estabelecer um vínculo com a família. Porque se eu começo a avaliar esse aluno e eu vejo que ele não está evoluindo, eu vou precisar me reunir com essa família e traçar uma estratégia em conjunto com ela. E se eu não tenho uma boa relação com essa família, a minha inclusão cai por água abaixo, porque cada um vai defender um ponto de vista e não vão chegar num consenso. Outras adaptações na rotina que a gente pode fazer. Uma adaptação visual. Eu posso reduzir aquela poluição visual da sala de aula, tirar, por exemplo, aqueles alfabetos lá na educação infantil, aquele monte de imagens na parede que vão fazer com que um aluno, não só um aluno com autismo, mas um aluno com desatenção, com TDAH também, ele vai ficar mais disperso e com mais dificuldade de se concentrar. Então eu posso reduzir essa poluição visual e eu posso também colocar pistas visuais para que esse aluno consiga se compreender nessa escola. Por exemplo, o banheiro, ao invés de só estar escrito banheiro, pode ter uma imagem. A carteira desse aluno, a cadeira onde ele senta, pode ter a foto dele. Eu posso ter uma rotina visual para esse aluno compreender o que ele vai fazer desde o momento que ele chega até o momento que ele vai embora. Então eu posso pensar em adaptações para cada aluno. Alunos com autismo leve, por exemplo, lá no Ensino Fundamental 2, vão precisar dessas adaptações? Muitas vezes sim. Não podemos fechar os olhos para todos os alunos com autismo. Todos eles vão precisar de alguma adaptação quando necessário. Muitas vezes é uma leve adaptação, como por exemplo, o aluno com autismo mais leve, ele pode ter uma adaptação na rotina de sair um pouquinho mais cedo, ao invés de sair naquele horário tumultuado, ele ir embora assim que for tocar e encerrar a aula. Ele pode, a adaptação na rotina dele é sair no meio da aula. A aula tem 50 minutos, mas com 25 minutos o aluno ele pode sair ali fora, respirar um pouquinho e retornar. Então, as adaptações no conteúdo, elas estão ligadas aos objetivos, né? Eu vou flexibilizar os objetivos e com isso eu vou flexibilizar também os conteúdos. Então eu vou pensar assim, o que essa turma vai aprender? Esses conteúdos são compatíveis com o nível de aprendizagem que esse aluno, né, a base desse aluno, e são compatíveis com a forma que ele vai aprender, então eu vou flexibilizar isso. Imaginem que eu vou ensinar números para uma turma de educação infantil, só que eu vou trabalhar com um livro para essa turma. O livro tem lá um pontilhado e a turma vai pontilhar. Esse é o conteúdo que está no planejamento da turma. Só que eu avaliei o meu aluno com autismo e eu sei que ele não vai se interessar por isso. Ele ainda tem dificuldade de coordenação motora, ele vai ver aquele pontilhado, ele não vai conseguir entender a lógica, ele vai ver um monte de pontos ao invés de ver a figura que liga, né, esses pontos. Então ele não vai entender o porquê daquela atividade. Mas eu posso ensinar o mesmo objetivo para ele, os números. Mas eu vou trabalhar com números mais concretos. Eu posso trabalhar com quebra-cabeça, eu posso trabalhar com números de plástico ou de madeira em formatos 3D que ele tenha que encaixar e combinar os números. Eu posso trabalhar números, quantidades com uma série de peixinhos dentro de um aquário com um número com a quantidade de peixes. Ou seja, eu penso em materiais adaptados para que ele aprenda o mesmo objetivo, alcance o mesmo objetivo da turma, mas com conteúdos e materiais diferentes.
Uma outra forma de adaptação que vai entrar no nosso planejamento educacional individualizado são as adaptações nos objetivos. Isso é muito importante, que muitas pessoas confundem, acham assim, poxa, a inclusão eu preciso ensinar a mesma coisa para todos os alunos. O conceito de inclusão é, eu preciso ensinar aquilo que o aluno pode aprender, aquilo que é importante para ele e da forma como ele aprende, tá? Então, muitas vezes eu vou precisar flexibilizar alguns objetivos e acrescentar outros objetivos. Imaginem vocês que eu tenho um aluno de 9 anos, ele está lá no 4º ano, mas ele ainda não tem o uso do banheiro. Vocês acham que não é importante para ele aprender o uso do banheiro? Vocês não acham que é importante acrescentar esse objetivo, mesmo que esse objetivo não esteja para a turma dele? Acrescentar objetivos sociais, acrescentar objetivos de linguagem, ensinar uma comunicação alternativa. Então é preciso, aqui nesse item, expandir o horizonte, acrescentar objetivos de um currículo funcional, muitas vezes tirando alguns objetivos secundários que estão disponíveis para a turma, e às vezes reduzindo alguns objetivos até principais. Imagine que está disponível, por exemplo, lá numa aula de geografia, ensinar todas as capitais do país para um determinado aluno. Mas eu avalio que talvez para ele, naquele momento, seja importante ensinar talvez as capitais da região sudeste, ou da região sul, da região onde ele mora. Ou para um outro aluno, talvez só ensinar a capital do estado onde ele mora, para que ele aprenda onde é a capital, os pontos turísticos da capital. Então eu abro mão de alguns objetivos que estão, né, para a turma dele, em prol de outros objetivos que ele vai alcançar, que são objetivos que estão condizentes com a realidade e com o potencial dele, são objetivos alcançáveis a curto prazo e mensuráveis, tá? Então eu vou flexibilizar os objetivos também, e isso é importante, tá bom? Eu preciso saber como fazer isso. Seguindo então, gente, eu vou fazer algumas adaptações no ambiente, né? No ambiente é aquela questão da poluição visual que eu falei para vocês, e também adaptações como trabalhar a questão do bullying com a turma, trabalhar a conscientização na escola toda, dar palestras para os professores, trazer temas que o aluno goste, como por exemplo, o aluno adora xadrez. Vamos organizar em algum momento um campeonato de xadrez na escola? Ele adora falar sobre a história do Brasil. Vamos potencializar isso para que ele fale, dê uma aula sobre a história do Brasil para a turma, para valorizar os pontos fortes dele, valorizar a autoestima dele. Então é pensar em tipos de adaptações necessárias aqui nesse ponto. E por fim, as adaptações na avaliação. Como eu vou avaliar esse aluno? Que tipos de adaptações eu posso fazer? Ele vai fazer uma prova igual a turma dele? Pode ser que sim, pode ser que não. E se ele for fazer a prova, que adaptações eu posso fazer nessa avaliação? Eu posso reduzir a quantidade de questões, diminuir a repetição de questões. Então tem lá, prova de matemática, calcule uma série de questões para ele fazer. Eu posso colocar só 2 ou 3, porque afinal eu só quero saber se ele sabe calcular. Eu posso reduzir, então, a quantidade de questões na prova. Eu posso reduzir os textos, o tamanho dos textos, trocar algumas palavras mais metafóricas e abstratas por questões mais objetivas. Eu posso substituir, inclusive, principalmente no ensino fundamental 1, palavras por figuras. Então, está lá no texto, a menina foi para casa. Na prova daquele aluno específico, eu vou colocar a menina foi para e vou colocar figura da casa ao invés da palavra casa, porque isso aumenta a concentração dele e aumenta o entendimento da frase, né? Então é uma forma de adaptar na avaliação. Eu posso pensar em diversas formas de adaptar. Agora, mesmo adaptando a avaliação, botando uma avaliação mais curta, com bastante imagens, com uma letra maior, evitar a letra cursiva, pode ser que essa avaliação fique distante da realidade de alguns alunos. E aí eu posso partir para o ensino, uma avaliação por meio da tecnologia, num tablet. Eu posso partir para uma avaliação oral, em alguns casos, principalmente dificuldades motoras muito acentuadas. Ou eu posso partir para uma avaliação qualitativa, uma avaliação por relatórios, onde o aluno faz as atividades e eu descrevo como que foi o desempenho dele em cada uma dessas atividades. Eu vou arquivando e vou fazer a minha avaliação por relatórios. Então tem diferentes formas de flexibilizar, vai depender de cada um dos alunos.
Perceberam como as ferramentas para a inclusão são infinitas? Cada aluno a gente vai avaliar ele e vai ver qual é o melhor caminho para ele. E a inclusão é isso, eu posso flexibilizar o que eu quiser para atender o direito à educação daquele aluno.